Pai, muito obrigado. Venha sobre este lugar e mostra a cada um a diferença daqueles que servem a Ti para aqueles que não servem ao Senhor, como disse o profeta Malaquias, que o Senhor possa mostrar nessa casa a diferença, Pai, libertando, curando, operando maravilhas. O Teu Espírito Santo, eu creio que vai visitar o coração de cada um aqui hoje pela Tua palavra, e há de visitar também os familiares. E eu lhe peço, Pai, visita aquele que está no hospital, em casa, aquele que foi para a rua desde ontem e não voltou, aquele que perambula, Pai, por dentro das comunidades, nas bocas de fumo, nas estradas. Meu Deus, vai trazendo essa pessoa de volta, aquele que está com andarilho, aquele que está, Pai, talvez envolvido em forças diabólicas e ele anda na maldade. E eu lhe peço, Pai, tira esse mal do coração desse parente e traz esse parente à Tua presença, em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu e a minha casa. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Agora, logo na abertura assim da reunião, Deus falou de alguém aí, de parente, com esse espírito aí de andarilho, que de vez em quando sai de casa, dá uma sumida. Então, pega essa oração, que é uma oração de abertura, que eu nem costumo fazer, mas Deus mostrou uma pessoa andando pela rua, perambulando. Tem gente que tem esse espírito, sabia? É um espírito que a gente chama de espírito de andarilho. A pessoa não consegue parar dentro de casa, não. E de vez em quando ela some, fica 2, 3 dias, não sei quantos dias na rua, você vai ver, está perambulando, comendo a comida que alguém dá, dormindo nas marquises. Depois o juízo volta, a pessoa volta para casa, depois sai de novo. Então, se tem algum parente assim, ou até amigo mesmo, você pega essa oração que eu acabei de fazer. Uma oração simples, mas Deus mandou fazer. Amém, pessoal? Bom, eu quero meditar com você hoje sobre depender de Deus. Sabe que você está aqui hoje pela sua família. Você vai orar pela sua família, lógico, vamos orar por nós também, mas vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Mas às vezes nós oramos muito e essa oração em demasia não está resolvendo nada. Por quê? Não é que a oração seja ruim, a oração é bom, mas a gente ora até demais e não confia totalmente, não fica totalmente na dependência de Deus. Então até a gente ora bastante, não é falta de oração, até a gente ora bastante, mas na hora de agir, a gente age na nossa vontade, a gente vai no nosso tempo, a gente perde a paciência, e aí toda aquela oração, todo aquele preparo para trazer o parente para dentro da igreja, a gente perde. No momento de ira, no momento de raiva, a gente perde tudo que foi feito, aí tem que começar tudo de novo. Quer dizer, tem gente até que está orando demais, orando muito, tendo pouco resultado, por causa disso, porque está colocando o que o pessoal chama de os pés pelas mãos, né? E a gente tem que ter um cuidado com isso, e passar a depender totalmente de Deus. Você vem à igreja, serve a Deus, tem orado, tem feito as campanhas, tem colocado a sua família no memorial, tem lutado, então tem que aprender a descansar, aprender a depender de Deus de verdade, senão você fica cansado de tanto lutar, você entra em depressão, você começa a enfraquecer, daqui a pouquinho alguém vai ter que orar por você. Falta dependência às vezes na gente, depender de Deus em tudo, às vezes falta isso. Na obra, Deus faz muito isso na obra. A pessoa vem para a obra de Deus e Ele dá uma sacudida na vida da pessoa, e quando a pessoa aprende a depender totalmente dEle, Ele então engrandece aquela pessoa. É questão de se humilhar mesmo. Então a gente precisa aprender isso. Primeira carta de Pedro vai ensinar um pouco isso para a gente aqui. É uma mensagem até bem objetiva, mas que eu acho que vai ajudar a gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Deus me deu isso aqui para passar para vocês. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 5, 6 e 7. No 5 diz assim, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos. Tem gente encontrando ainda. Primeira carta de Pedro é no finalzinho da Bíblia, pessoal.
lá no finalzinho. São 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, Judas e Apocalipse. Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse e amém. Amém? Posso ler então? Versículo 5: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de quê? De humildade. Essa é a palavra-chave para a gente, irmãos, e que está faltando às vezes a gente, às vezes até em pregadores mesmo, está faltando a humildade. A gente começou bem, muitos começaram humildes na presença de Deus. E quando eu falo humilde, não é questão de pobreza não, é questão da pessoa reconhecer e depender totalmente dele. A pessoa orava e descansava no Senhor, igual os Salmos 40 diz. Orava e ficava tranquilo. Alguém vinha falar, não, mas eu já coloquei na mão de Deus, já coloquei na direção de Deus, eu agora não vou me preocupar mais. E aí passava um tempo ou outro, a coisa se resolvia, porque a pessoa dependia totalmente de Deus. Aí o tempo foi passando, e essa pessoa que era jovem na fé, agora um pouco mais experiente, talvez até já seja um ancião na fé e tudo, né? Agora no lugar de esperar, ela está pior. Quer dizer, no lugar de saber esperar, ela ora hoje, ela ora, são 8h52, segundo o relógio da igreja ali, 8h52, ela ora hoje, daqui 9, daqui a 7 minutos, 53 agora, ela já quer resultado, e já fica igual um siri na lata, já fica nervoso, já quer ir partir para briga. Quer dizer, calma, amém Jesus? Calma, ele está mandando os jovens aprenderem, se sujeitando aos anciãos, porque os anciãos, aqueles mais antigos na presença de Deus, deveriam ser os pacientes, os tranquilos, aqueles que dependem de Deus, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que ficam lá na dependência. E às vezes a gente vê isso trocar. A gente vê até alguns mais jovens na igreja, com menos tempo de evangelho, às vezes tendo mais dependência de Deus do que os mais antigos. Eu vejo muita gente antiga, tá? Até pregador, como eu costumo dizer, igual um siri na lata mesmo, nervoso que as coisas não estão acontecendo, mas vai acontecer, continue na presença de Deus. Deus nunca mentiu para a gente, irmãos. Deus nunca mentiu para a gente. Todo mundo que tentar pegar Jesus numa mentira vai quebrar a cara, e provavelmente vai até se converter, porque vai ver que não tinha mentira nele, o que ele falava, ele cumpria. Amém? A mentira é em nós, no ser humano. Mas vamos lá: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Todo mundo junto: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Então não importa se você é recém-chegado no evangelho, ou se você já tem 30, 40, 50 anos de evangelho. Pastor, nasci em berço evangélico, nunca me desviei da igreja. A pessoa fala cheia de orgulho, glória a Deus por isso. Mas se você é uma pessoa agitada, uma pessoa que não tem paciência para Deus operar, que diz que Deus está no controle, mas é só alguém pisar no seu calo que você quer dar uma rasteira, parece lutador de capoeira. Não, tem coisa errada aí. Amém, Jesus? Não importa. Eu costumo dizer que o evangelho é diferente do mundo, né? Não é tempo de casa. Muita gente vai ser salvo recém-convertido, e gente com muito tempo já de convertido vai perder a salvação. Jesus ensinou isso, certo? Jesus ensinou para a gente isso. Então é importante que a gente tenha essa paciência e mantenha essa humildade, que eu entendo que é a palavra-chave do cristão. A humildade, essa palavra humildade, se ela for vivenciada, vai virar a chave para você. Mas a gente precisa entender que Deus resiste aos soberbos. E soberbo, você vai pensar assim: mas não sou soberbo. Às vezes, irmãos, a soberba chega sorrateiramente. Tem gente que fica soberbo só porque, sei lá, entrou para a academia, está fortinho agora, perdeu a barriguinha, está com peitoral, está com muque, né?
fala? Está com muque agora. Aí a pessoa começa a ficar meio soberba, começa a querer aparecer, aí já começa a colocar, as mulheres começam a colocar aquela roupa toda grudada no corpo, mostrando tudo que tem que mostrar, que não tinha que mostrar na verdade, né? Que não tinha que mostrar, está mostrando. Aí você vai ver, é uma pessoa que adora Jesus Cristo, esqueceu que o corpo é templo do Espírito Santo, e não é para ser mostrado para todo mundo. Eu tenho que mostrar meu corpo para minha esposa, e a minha esposa para mim. Amém, Jesus? Então, até às vezes a soberba, ela vem em forma de vaidade. Eu acho que uma é prima da outra, a soberba é a vaidade. E aí a pessoa começa a deixar entrar. Só que Jesus, ele está dizendo que o Pai, ele resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. E não importa então o tempo que você esteja na igreja, e não importa se você tem conquistado muitas coisas, talvez você tenha. Quando eu falei de academia, não estou falando contra a academia, não, tá? Eu não estou falando contra exercício, contra ter um corpo bonito, um corpo durinho, tudo no lugar. Isso é bom para a sua saúde. Depois dos 40, por exemplo, o homem, o ser humano, começa a perder massa muscular. A academia, se você fizer uma musculação, vai repor sua massa muscular, você não vai ter problema no joelho, não vai ter problema no tornozelo, não vai ter problema no ombro, você vai chegar a 70, 80, andando por aí afora tranquilamente, subindo escada, descendo escada. Agora, quem não repõe a massa muscular, em 50, 60, já está todo durinho, todo, como é que fala? Já dói tudo, né? Parece porta rangendo, já dói tudo, porque não repousa a massa muscular. Isso é normal, é do ser humano, a gente vai perder isso. Então não estou dizendo nada contra a academia. Não, pastor, não gosto que eu vá para a academia. Não, eu realmente não gosto de academia, não sou de rato de academia, como dizem, né? Mas eu não tenho nada contra não, tá? A minha preocupação é a vaidade. Que a pessoa começa a melhorar, começa a ficar mais ereto, começa a ficar mais, e começa a ter vaidade. A vaidade é prima da soberba. Deus resiste ao soberbo e dá graças ao humilde. E a pessoa vai perdendo a humildade dela, vai começando a achar melhor do que os outros, e quando você vê, está a pessoa na igreja, mas que não tem a humildade para receber de Deus o que tem que receber. Por quê? Porque o soberbo, ele não vai depender só de Deus. O soberbo não vai depender só de quem? Não vai depender só de Deus. O soberbo, ele vai achar que ele, e se não for ele, não existe. Se não for ele, não acontece. Se não for ele, a coisa não vai. E isso é soberba, porque vai. Amém, Jesus? O dia que eu sair daqui e ver outro pregador, já falei com Deus, o dia que isso acontecer, que o outro pregador faça um trabalho muito melhor aqui do que eu fiz, porque vocês merecem, essa igreja merece, essa igreja é uma bênção. Amém, Jesus? E eu já pedi, e eu não tenho problema nenhum quanto alguém chegar e fazer um trabalho melhor do que o meu. Pelo contrário, todas as igrejas que eu passei, e isso não é soberba, como é que eu vou dizer? É fato. Todas as igrejas que eu passei, depois que eu saí, os pastores que chegaram cresceram e cresceram mais ainda. Uma delas hoje é regional. Nova Friburgo virou regional já há alguns anos. Foi a minha segunda igreja, Nova Friburgo. Eu saí de lá e só foi crescer, até virar uma igreja regional. A primeira igreja em Noã ia fechar. Eu cheguei lá, fizemos um trabalho. Hoje está lá a igreja bonitinha, estou até para voltar lá para pregar e tudo mais. E freguesia a mesma coisa. Hoje a freguesia, não sei se alguém frequentou a igreja da freguesia, quando eu fui pastor, a irmã lá atrás. Tá, glória a Deus. Hoje, já foi lá hoje para ver como é que está a igreja? Pô, está parecendo uma igreja americana, um estilo americano. Está linda a igreja lá, linda. Aí você fala assim, pastor, você não fica coração apertado não? Poxa, na minha época era tudo velho, carpete velho, tudo, e agora era ar-condicionado ruim, agora está tudo novinho. Você não fica? Não, eu fico feliz, irmão. Amém, Jesus? Eu fico feliz que Deus está honrando o nosso trabalho. Aí um planta, outro colhe, e Deus vai dando crescimento, como disse o apóstolo Paulo. Mas tem gente que, entrou numa vibe aí, como os jovens dizem, né? Entrou numa vibe aí que a pessoa acha que é só ele. Se alguém fizer melhor do que ele, não aceita de jeito nenhum, fica nervoso, tranca os dentes e comendo, não é possível. Não é que isso, irmão? Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes.
é jovem na fé, olha para o ancião, aquele que é antigo na fé, mas que manteve a humildade, porque tem muito ancião antigo na fé que hoje é soberbo. Mas olha para aquele que mantém humildade, como Deus está honrando essa pessoa, como não falta nada para ela, como ela ora e Deus responde, como que as coisas funcionam, como que Deus parece que está do lado daquela pessoa o tempo todo, e aprenda com esses anciãos. Diga amém? Está dando para entender? Versículo 6, ele fala assim, humilhai-vos, de novo, pois debaixo da potente mão de Deus. Alguém tem dúvida que a mão de Deus é potente? Não, né? Bom, uma pessoa minimamente humilde vai reconhecer que a mão de Deus é potente. Agora, se a mão de Deus é potente, por que eu vou contra essa mão? Entendeu? Se ele estendeu a mão, poxa, segura na mão de Deus e vai. Não é o louvor que o pessoal... É que esse louvor pegou uma fama ruim, né? Que é um louvor de sepultamento, né? Aí pegou uma fama ruim, né? Você quase não vê ninguém cantando esse louvor na igreja, porque esse louvor pegou uma fama de louvor de sepultamento. Segura na mão de Deus, segura. Aí todo sepultamento querem cantar esse louvor, e o pessoal, acho que o pessoal parou de cantar na igreja por causa disso, mas esse louvor é lindo. Né, irmãos? Mas esse louvor é lindo. A potente mão de Deus, se humilhe debaixo da potente, não tenha medo. Eu estou embaixo da minha mão. É isso que ele está falando. Então, se a mão de Deus está sobre mim, eu estou protegido, guardado debaixo da potente mão de Deus. Só que a gente sai quando a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa própria vontade, inclusive fazendo com que o nosso tempo prevaleça. O nosso tempo, é lógico que você tem emergências, né? Tem situações emergenciais, situações para ontem, como dizem aí. Mas se você sai da potente mão de Deus, você está sozinho. Você está sozinho na sua condição, na sua capacidade. E você pode até ser muito capaz, mas você está sozinho. A mão de Deus está aqui, e você saiu para cá. Agora, se você sabe esperar, poxa, irmão, você vai longe. Pode demorar um pouco mais, mas vai longe. A coisa vai funcionar, uma hora estoura, explode, pum. E quando você vê, é questão de momento. A gente tem falado muito do José aos domingos, né? E eu tenho falado há 2 domingos que eu falei já. Poxa, o José, quando chega diante do faraó, é um carcereiro, é um presidiário, é um homem preso, é um hebreu que está lá preso nas cadeias do Egito. Mas naquele mesmo dia ele é elevado a governador do Egito. Então foi uma questão de momento. Deus deu a ele a revelação do sonho, ele revelou, deu a direção ao faraó como que devia fazer segundo aqueles sonhos, aqueles 2 sonhos que o faraó teve. E naquele momento Deus colocou no coração do faraó, o faraó pegou José e elevou José. Então sua vida pode mudar literalmente da noite para o dia. A chave pode virar, mas tem que permanecer debaixo da potente mão de Deus. A gente sabe que essa mão é potente, mas porque a gente é carne também, não é só espírito, a gente começa a querer tudo para ontem tem que acontecer. Isso aqui está complicado, isso aqui está difícil, e aí de repente a gente começa a deixar entrar sentimentos, pensamentos, e até palavras começam a sair dos nossos lábios, que não condiz com uma pessoa de fé, não condiz, e aí a gente vai perdendo a bênção, a gente fica à mercê, né? A gente fica facilmente tocado por Satanás. Tem crente que Satanás toca fácil, irmão. Toda hora ele vem com aquela mão de fogo dele lá, e queima a pessoa. Por quê? Porque a pessoa toda hora sai do espírito. Aliás, essa frase, sinceramente, irmão, é uma frase que tem que sair do nosso dicionário. Guarda o que eu estou te falando. É uma frase que tem que sair do nosso dicionário. Essa história de crente ficar falando para a gente: eu saí do Espírito. Eu saí do Espírito. Para de sair do Espírito. Para com esse papo. Com essa frase. Esquece esse negócio. A gente é carne. E a gente tem que viver no Espírito o tempo todo. Porque o Paulo falou que o Espírito guerreia contra a carne. Então, se eu sair do Espírito, eu sou só carne agora. Já era, filho. A gente tem que parar com essa história. Eu estava nervoso, pastor. Eu estava nervosa, pastor. Acalma o seu nervoso, então. Aprenda com os anciãos.
Parece um jovem na fé, gente antiga às vezes, que quando fica nervoso, quando a coisa não dá certo, poxa, nem parece que é crente. A gente não pode deixar, ou melhor, a gente não pode sair debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos... Isso aqui me chamou a atenção, e na verdade a mensagem começa agora. Ele fala que eu tenho que me humilhar por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus tem o tempo dele, nós temos o nosso. Eu até quero começar uma campanha com você, semana que vem vou começar, sobre isso, sobre o tempo de Deus na nossa família. Amém, Jesus? Porque a gente prepara todo o ambiente, a gente se prepara quando nossos familiares precisam da gente, a gente prepara uma oração, prepara uma palavra, prepara um ambiente. Quando tem alguma coisa na nossa casa e eles vão vir para cá, a gente prepara tudo para tentar ganhá-los. A gente quer a nossa família salvo, a gente quer que o ambiente na nossa casa seja o melhor possível, para que eles possam entender que há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Mas às vezes a gente não permite que o tempo de Deus alcance, porque a gente coloca o nosso tempo, e o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus não pode ser cronometrado, o nosso pode, né? Eu comecei a pregar 8h40 e pouco, já são 9h07. Então esse é o tempo nosso. A gente pode cronometrar, pode marcar aquele tempo ali. Não, antes das 10 eu tenho que acabar, porque tem que reunião das 10. Então a gente vai cronometrando. Mas o tempo de Deus não é cronometrado, ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. No grego é o kairos, né? O tempo de Deus é o kairos. O nosso tempo é o cronos. De cronometragem vem de cronos. Então assim, a gente precisa aprender a respeitar o tempo de Deus. Aí você vai dizer assim: mas Jesus já morreu no Calvário e já está tudo resolvido. Tá, mas tem que respeitar o tempo de Deus. Amém? Não tem que sair debaixo da potente mão de Deus porque a coisa parece que não funcionou. Não, mas peraí, eu estou na direção de Deus, então vai funcionar. Então o meu tempo tem que encaixar com o tempo de Deus. E encaixou com o tempo de Deus, não tem inferno que prevaleça contra isso. Não tem macumba, feitiço, bruxaria que permaneça na vida daquela pessoa que você ama, se o seu tempo e o tempo de Deus estão casados um com o outro. O problema é que geralmente a gente é apressadinho demais. A gente parece o ratinho ligeirinho, e a gente corre, vive correndo, e Deus está falando: calma, estou no controle, minha mão é potente, esqueceu? Calma, estou no controle. E a gente acelera demais a coisa. Então tem que deixar casar, acalmar, vai acalmando. Está rápido demais? Vai acalmando, vai. Casou. Tempo de Deus, nosso tempo. Pronto. Não tem demônio, feitiço, olho grande, inveja, não tem nada que impeça a ação de Deus quando esses dois tempos se juntam. Ele diz assim: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O humilde vai ser exaltado. Mas eu sou humilde há tanto tempo, estou engolindo sapo para tudo quanto é lado, só engolindo sapo, nessa ideia de humildade, e nada, vai ser exaltado. Mas pastor, vai ser exaltado. Você já está muito agitadinho. Calma, vai ser exaltado. Em nome de Jesus vai ser exaltado. O tempo de Deus está chegando para você. Você tem que desacelerar, crer mais. E aí Deus colocou no meu coração, foi aqui que Deus colocou. Tem gente que não está dependendo de mim de verdade. Tem gente que, até pastores, tem gente que diz que eu dependo do Senhor. Aí acontece alguma coisa que a pessoa sai desesperada para fazer um empréstimo e se enrola todo. Acontece alguma coisa, a pessoa sai desesperada. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, uma obreira de uma igreja que eu fui obreiro nessa igreja, fui pastor também lá, mas não pastor principal. E ela recebeu uma ligação que tinha alguém... era o pai dela que estava no hospital, mas só que era madrugada, e o pai dela morava num lugar perigoso. Alguém ligou para ela e disse que o pai dela estava assim. Não era o pai dela, não estava nada. Ela ligou e não conseguiu falar com o pai. E ela saiu de carro de madrugada, desesperada pela estrada fora.
entrou na comunidade, podia ter acontecido muita coisa com ela. Chegou lá, o pai estava dormindo. Ela falou: o senhor está bem? Estou. Por que estou entendendo isso aqui? Eu tentei ligar, claro, estou dormindo. Como é que eu vou te atender? Eu estou dormindo. Ficar ligando para mim uma hora dessa. Mas me falaram. Foi uma revelação. Agora que lembrei. Lembrei de tudo agora. Ela estava em casa. Olha só, hein? Olha só. Ela estava em casa. Estava tendo perto dela, numa igreja que não era nossa, ela era obreira nossa, ela não era nossa, uma vigília, e a pessoa que era vizinha dela, conhecida dela, disse que teve uma revelação na vigília, que ela viu o pai no hospital dela, o pai dela no hospital morrendo, naquele horário, no horário da vigília na madrugada, e a pessoa ligou para ela lá, bateu no portão dela: acabei de ter essa revelação, e ela ficou desesperada, saiu com o carro destrambelhada, e chegou lá, o pai estava dormindo tranquilamente. Olha que coisa, uma revelação que uma pessoa de uma outra denominação teve, e que ela não foi capaz de orar, de confiar em Deus, de acalmar, e aí saiu destrambelhadamente pela madrugada, entrando em comunidade, e chega lá, o pai estava dormindo. Aquela revelação foi mal furada. A seu tempo eu vou te exaltar. Amém, Jesus? Jesus fez tudo na cruz? Fez. A gente tem que determinar? Tem. A gente tem que repreender o mal? Tem. Mandar o diabo tirar a mão do que é nosso? Tem. Mas tem que saber esperar no Senhor. Esperar no Senhor continua sendo um mandamento, e a gente tem que aprender a fazer isso. E como que eu vou fazer isso? Versículo 7 ele vai falar: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso é ansiedade. Ansiedade que, se você não controlar agora no início, vai ampliar, vai aumentar. E daqui a pouquinho você é uma pessoa crente que não depende de Deus, depende de você, depende de resultado, precisa ver para acreditar, precisa de resultados palpáveis para acreditar, e a ansiedade vai aumentando, e tudo começa a ficar para ontem. De repente você é uma pessoa quase que insuportável, porque você começa a ficar uma pessoa enjoada, uma pessoa que tudo quer resolver, e já aumenta a voz, e sua voz agora não é mais baixa, não fala mais brando com as pessoas, só fala gritando. Isso tudo é ansiedade. Isso tudo é falta de depender de Deus. A pessoa não consegue depender de Deus, ela depende do resultado. Então, como o resultado não chegou ainda, ela fica ansiosa. Então ela já fala alto com as pessoas, ela já quer agitar, ela já briga com um porque não fez, já briga com outro porque não fez, já briga com outro porque não aconteceu, e começa a querer confusão, e processa um aqui, processa outro lá, e confusão, e até ameaça pessoas, até ameaçar. Você vai ver só então o que vai acontecer com você. O crente falando uma frase dessa, uma ameaça dessa, a pessoa fica até pensando: mas o que vai acontecer? Vai me matar? Não, eu vou orar, e a mão de Deus forte vai descer sobre a sua vida. Não é, coloca Deus no negócio ainda da vingança. A pessoa vira vingativa e ainda coloca o Deus dela, que é amor, como um Deus que vai vir sobre a cabeça da pessoa lá e vai se vingar dela. Ele é nosso vingador, claro, mas é Ele que sabe fazer a coisa. Não somos nós não contratamos os serviços de Deus para vingar a gente. Isso é coisa do mundo, e nosso Deus não é nenhum gangster, não. Que negócio é esse? Amém, Jesus? Então tem que saber esperar, tem que manter a humildade. Os jovens e os anciãos, tá? Porque ele fala que os jovens precisam aprender com os anciãos, mas que depois tem que se sujeitar uns aos outros e se revestir de humildade. Então não é só o jovem, o ancião também precisa dessa humildade. E como? Eu tenho que lançar a minha ansiedade nele. Isso é depender. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele fala no final do versículo: porque ele tem cuidado de vós. Então, por mais que não pareça, Deus tem cuidado de você. Tem hora que não parece, tem ou não tem? Sim ou não? Tem hora que não parece. Tem hora que as coisas estão, meu Deus do céu, estão tão agitadas, tão complicadas, que parece que Deus não está cuidando. Mas Ele está falando: Deus tem cuidado de vós sim. Calma, vai acontecer, vai chegar. Pode não ser do jeito que você quer,
porque Deus quer fazer de outro jeito. Pode não ser aquilo que você pensou, mas vai ser outra coisa. Mas o fato de você permanecer confiante, permanecer dependente dele, faz com que ele opere na sua vida. Pode ser até muito melhor do que você esperava. Amém, Jesus? Mas quando você não depende, você quer fazer do seu jeito. Você não depende de Deus. Você precisa ver o resultado, precisa ver com os seus olhos. Não acontece. O que aconteceu foi isso, pastor. O que aconteceu foi isso. Você está querendo ver com os seus olhos o resultado positivo para você, na sua ótica, né? Então você quer ver aquele resultado, e o resultado não vem, não acontece. E você começa a ficar agitado, e agitado, e agitado, e agitado. Você está fora da presença de Deus. Está cheio de ansiedade, não está sabendo lançar no Senhor, não está na dependência dEle. Você está dependendo das suas forças, está dependendo dos resultados, está dependendo de ver alguma coisa para acreditar, está dependendo de coisas palpáveis para poder você se firmar e dizer que ama a Deus. Porque tem gente que diz que ama a Deus, mas porque está tendo um resultado palpável. Então ela diz que ama a Deus porque tem resultado. Mas quando não tem resultado, quando parece que Deus não está ouvindo, quando parece que Ele fechou os olhos e os ouvidos para você, é tudo aparência. Ele tem cuidado de você. É isso que ele está falando. Lança a sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de você, sim. Ele está cuidando de você. Você nunca vai se desviar do Evangelho. Quantas pessoas ficaram anos na casa de Deus, passaram pela escolinha, pela pré-adolescência, pelos jovens, chegaram à fase adulta e hoje estão afastados. Hoje estão em práticas que você olha assim, olha, poxa, é surreal ver essa pessoa desse jeito. Essa pessoa cresceu na igreja, passou por todas as fases da igreja, na mesma igreja, enraizada, passou por todas as fases e agora está afastada e ainda está nessas práticas. A gente fica chocado quando a gente fica sabendo. Eu, de vez em quando, chega para mim, pastor, lembra daquela jovem, lembra daquela pessoa, lembra daquele, olha, está fazendo assim, tá, a vida dela agora virou para isso aqui, não sei. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas é isso aqui, ó. A pessoa não consegue depender de Deus. Isaías 60, 22, vamos lá. Tem um texto aqui que eu já falei para vocês, que é o texto do meu ministério. É o versículo do meu ministério isso aqui. Isaías 60, versículo 22. A gente está falando de dependência, tá, pessoal? Dependência. Você já viu uma pessoa dependente de drogas? Como que ele fica perturbado? Já conheceu alguém na dependência das drogas? Já viu alguém dependente do cigarro? Que isso, irmão. A pessoa, eu conheci um que acendia o cigarro no outro quando ele estava nervoso. Era horrível. Não dá para ficar perto dele. Ele fumava, quando ia acabando o cigarro, ele pegava outro, acendia um no outro. Pum. Não precisava nem de isqueiro, nem de fósforo. Acendia um no outro. Como é que a pessoa pode chegar a esse nível de ansiedade, né? E acendia um no outro, acendia um no outro. Dependência. Isso é dependência e tem que ser tratado. Então, quando Deus fala que eu tenho que depender dele, Ele está falando de uma coisa semelhante. Só que é algo bom, não precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, para que essa dependência seja cada vez maior. Então, depender de Deus, depender do Senhor, tem que ser algo desse tipo, com essa força, né? É coisa que já entrou no cérebro, é químico a coisa. Não é só espiritual, é químico. Você depende de Deus, você depende de vir à igreja. Você não pode ficar sem vir à igreja, você não pode ficar sem ler a Bíblia, você não pode ficar sem oração, você não pode ficar sem Jesus Cristo. É uma dependência, é Ele que vai fazer na minha vida. Se não fizer, tudo bem, eu vou continuar amando, porque nem sempre Ele vai fazer o que a gente quer, porque a gente pensa que o que a gente quer é do que tem que acontecer. Ele está dizendo, não é, se acontecer você vai se acabar, e eu sei disso. Aí Ele dá uma travada, dá uma segurada, e a gente começa a ficar igual siri na lata novamente. Não, irmão, calma, você depende de Deus? Depende, então fica calmo. Se você está dependendo dele, você está dependendo de um ser, de um Deus, que a mão dele é potente. Não sai debaixo da mão dele, deixa, a coisa vai funcionar. Amém, Jesus? Diga amém. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei, quando eu falei vai funcionar, eu lembrei daquele jogo. Não sei se os homens, as mulheres já jogaram aquele jogo de bilhar, de sinuca, já viu? Quem já jogou esse negócio aí? Sinuca, já jogou?
Então, aí tem aquelas tacadas que falam, né, que você bate forte e a bola começa a bater para lá e para cá nas tabelas, pá, 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 pá. Você bateu de qualquer maneira e vai pá, pá, mas de repente a bola cai no buraco lá e você vai vencer. Não tem tacadas assim? Então, depender de Deus é mais ou menos isso, irmão. Você fica ali, você tem certeza, depende dele, mas, você bate uma tabela, bate no outra coisa, parece que vai, bate na tabela e volta de novo, mas vai cair. A bênção vai descer. Você não desiste. Você não perde as rédeas. Você não perde a identidade. Eu sou cristão. Você não perde, você não começa a sair palavra de maldição da sua boca. Você não se afasta da igreja. Você não deixa de ser fiel na obra. Você permanece. As lutas são grandes, enormes, mas você permanece. Você está dependendo, está debaixo da potente mão de Deus. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Amém, Jesus? Tem que lembrar do tempo de Deus. Isso aqui Deus falou comigo há muitos anos atrás. É o versículo do meu ministério. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Aí ele diz assim para mim, naquele dia: eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Então o tempo de Deus está mapeando o nosso tempo. Amém, Jesus? Quando o tempo de Deus chega e o nosso tempo encaixa, a seu tempo, ele faz como? Como está escrito aí que ele faz? Prontamente. Então aquilo que parecia que não ia, que era difícil, complicado, impossível, acontece assim, ó. E você fica, a boca abre, você fica queixo caído. Eu falei, caramba, tantos anos lutando, e aconteceu de repente, assim do nada. Encontrei uma pessoa, e aí, vamos ser um sócio? Vamos. Eu agora estou na igreja também, legal. Eu tenho dinheiro, eu tenho a condição. Então vamos fazer, eu tenho a loja. Enriqueceu, prosperou. Olhou uma pessoa, pô, 30, 40 anos, vou casar mais não, quero nem saber mais, mas de repente entrou na igreja, encontrou uma pessoa antiga na igreja, olhou um para o outro, como é que você está? Tudo bem? Agora eu sou crente também, e começa a vir para a igreja junto, e daqui a pouco se apaixonam. Ali em Madureira tinha um caso, eu não sei se o casal está lá ainda, de um casal que se separou, e anos, acho que foi 12 ou 13 anos depois, 12 ou 13, eles se encontraram lá em Madureira. A mulher se converteu, ele se converteu, cada um estava vivendo a sua vida, separados, né? E aí, ela foi lá em Madureira, viu ele lá, falou, ué, você está aqui? Me converti também, agora sou de Jesus, estou aqui na igreja. Pô, que legal, eu também sou de Jesus, não sei o quê. E você veio, gostou? Não, gostou, vou continuar vindo. Então vamos marcar na porta da igreja, domingo que vem? Vamos. Aí se encontraram na porta da igreja, entraram juntos para poder assistir o culto, gostaram. Aí vamos marcar uma pizza, vamos. Quando fui ver, os dois se apaixonaram, novamente casaram. E o casamento... Ele depois entrou para o ministério. Eu não sei se ele está ainda na obra, mas o mesmo casal que achou que não se amava mais e já tinha passado 12, 13 anos, agora se encontram, os dois estão de Jesus, Deus faz os dois se amarem novamente, e eles casaram mesmo, no papel direitinho. Amém, Jesus? Então assim, esse é o tempo, eu farei prontamente. Quando chegar o tempo de Deus com o nosso tempo, é pronto. É uma química, digamos assim, que rola ali, que a coisa funciona. Então a coisa que está arrastada, alguém até fala que fizeram trabalho para você, por isso que não está dando certo, e você deixou isso encaixar na sua cabeça, não sei porquê. Tem crente que tem medo de macumba, de feitiço, de entidade, não sei por que quem tem medo disso. Aí quando alguém fala assim, porque fizeram uma macumba brava para você, ai meu Deus, e agora que não tem jeito mesmo? Agora, mas como que agora não tem jeito? A entidade é maior do que o seu Deus? Nunca foi, nunca vai ser, irmão.
Aí fica o crente todo desesperado. Fizeram, poxa, que pena, irmão, que fizeram. Fizeram como? Fizeram com uma roupa minha. Poxa, por isso que eu senti uma roupa minha no varal, a falta da roupa minha no varal. Que pena, aquela roupa eu gostava tanto. Mas tudo bem, não tem problema não. Se quiser mandar alguma coisa minha, manda a pessoa me procurar aqui, que eu vou dar para ela fazer. Ela pode pegar aqui, que eu dou, não precisa roubar no varal não. Manda ela me pedir que eu vou dar para ela um pedaço da minha roupa, para ela poder fazer o trabalho lá, porque não tem problema nenhum não. Por quê? Porque não tem encantamento contra Jacó. Mas tem crente que eu estou te falando, a pessoa sai debaixo da potente mão de Deus. Amém, Jesus? Ela não depende totalmente de Deus. Então qualquer coisinha ela fica com medo. Aí entra em desespero, aí cai na ansiedade, aí fica nervosa. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Meu Deus, não sabe nem pedir outra coisa mais, só pede oração, 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 porque fizeram macumba, porque fizeram feitiço. Mas deixa fazer, irmão. Ora por quem está fazendo, para essa pessoa se converter. Coitada dessa pessoa que está fazendo, você é ungido de Deus. Mas a gente não depende totalmente de Deus. Essa pessoa vai sofrer mesmo. Nós temos que depender totalmente dele, lançando toda a nossa ansiedade nele, todos os nossos medos, toda hora que chegar. E chega, não estou falando que você é super e que não sente medo, não sente anseio, que a ansiedade não tenta pegar você. Tenta, você, vai tentar todo mundo, mas nós temos que aprender a depender de Deus. Ele fala, o menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo eu farei. Ele está falando de crescimento ou não? Porque quando eu li isso aqui há quase 30 anos atrás, foi o que entrou no meu coração na hora. Então Deus vai me fazer crescer. Foi ali que eu acalmei meu coração. Essa palavra fez eu acalmar o meu coração, e pouco tempo depois Deus começou a me honrar. Amém, Jesus? Quando eu li isso aqui, eu li, essa é a Bíblia de quase 30 anos atrás. Essa aqui é a Bíblia. Eu estou usando ela agora. Eu achei ela e voltei a usar a minha Bíblia de quase 30 anos. Essa Bíblia já tem quase 30 anos comigo, acredita? Está inteirona aqui, olha aqui, vê se você consegue ver o capítulo 60 aqui, Está vendo? Tudo rabiscado de caneta? Está dando para ver? Tudo rabiscado de caneta, desde o início. Aqui, desde o início dele, eu fui lendo e fui riscando, até o 22, e cheio de anotação. Eu li e chorava, lia, chorava. Quando chegou no 22, pronto, acabou. Não tem mais dúvida nenhuma. Entrei debaixo da dependência de Deus. Fiquei tranquilo. E de repente, Deus foi me levantando. Diga amém, Jesus. Tem que buscar, tem que ler. Quem procura acha, quem bate na porta, a porta se abre. Tem que ler. Mas quando se revelar a palavra, é rápido, é no momento, é o tempo de Deus junto com o seu tempo, e vai rapidinho. Tem que lançar a ansiedade, se colocar debaixo da potente mão de Deus e manter a humildade, irmão. Manter a humildade. Não deixe a soberba tomar conta e achar que você vai vencer com a sua força. Se você for pela sua força, a coisa não vai funcionar. Não vai. Pode até parecer que está funcionando por um tempo, que todo mundo é capaz, é só buscar a capacidade, mas vai dar com os burros na água. Por quê? Porque a gente é de Deus, e tudo que a gente tem ou quer tem que vir de Deus. Isso aqui está falando de crescimento. No tempo certo vai crescer, amém? Mas tem mais coisa. Salmo 145. Salmo 145. Daqui a pouco eu vou falar da próxima campanha nossa. Salmo 145, versículo 15. Então, no tempo de Deus a gente vai crescer, certo? É só lançar a ansiedade, se colocar debaixo da potente mão de Deus, não sair de lá, manter-se humilde, e no tempo certo vai ter crescimento. O tempo é agora se você estiver debaixo da potente mão de Deus. 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. De novo, aqui está falando de sustento. Pastor, eu vim para a igreja, mas não estou tendo sustento. Espera no Senhor.
mantém sua humildade, lança sua ansiedade no Senhor. Deus vai trazer sustento, vai aparecer o seu sustento, vai, de alguma forma Deus vai sustentar você. Agora tem que fazer como todos estavam fazendo aqui, os olhos de todos, nós estamos esperando em Ti. Não tem um aqui que não tem esperança no Senhor, estamos todos com os olhos do Senhor, esperando vir de Ti a coisa. Aí ele fala, Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. E Deus dava. Deus sempre sustentou o povo dele, nem que fosse uma semente caindo do céu, Ele dava um jeito. Nem que tivesse que tirar água da rocha para eles não morrerem de sede, Ele tirava. Nem que Ele trouxesse uns passarinhos para poder serem feitos, para ir comer uma codorniz lá assada. Codorna hoje é prato caro, né? É um prato caro a codorna. Mas naquela época Deus mandou um monte de codorna para eles, gratuitamente. Restaurante de Deus, vai lá e pega. Amém, Jesus? E os bichos eram tão famintos, os cabras lá, que comeram, saíram comida até dos olhos, do nariz, das orelhas. Tem gente que é olho grande, né, irmão? Você está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Tem que entender, a seu tempo eu faço, a seu tempo eu faço, a seu tempo eu faço. Pare de sair debaixo da potente mão de Deus, porque no seu tempo não aconteceu. Se não aconteceu é porque não casou o tempo aqui, irmãos. Vai casar. Amém? O Kairos vai se unir ao Cronos, né? Ao Cronos, o Kairos. O Cronos é o nosso tempo, o Kairos é o tempo de Deus. Vai se unir. Quando se unir, acabou, irmão. Não tem essa coisa de esperar as estrelas se unirem, os países, os planetas se alinharem, nada disso. O que tem é o nosso tempo, o tempo de Deus. E a seu tempo Ele faz prontamente. Agora, irmãos, eu teria vários versículos para trazer para vocês, mas eu segurei, porque esse entendimento já tem a ver com a campanha que a gente vai fazer, e eu quero falar muito sobre tempo com vocês, nessa campanha que está vindo aí, tá? Mas eu preciso falar de Jó 5, versículo 26, porque aqui tem uma coisa que eu acho que é muito difícil para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, né? Jó 5, 26. Isso aqui é muito difícil para a maioria das pessoas. São poucos que conseguem lidar com isso. Jó capítulo 5, versículo 26. Eu achei isso aqui tremendo. Ele fala assim, ó: na velhice virás. Então, é por isso que eu fico chateado quando eu vejo um jovem morrendo. É por isso que eu fico chateado. Povo de Deus é para morrer na velhice. Entendeu? Povo de Deus é para morrer. Agora, também fico assim, não é chateado, mas eu fico preocupado quando eu vejo uma pessoa que o parente já está na velhice, sofrendo. Deus quer levá-lo, tirá-la do sofrimento, e a pessoa não aceita de jeito nenhum. Para mim é muito difícil ver isso. Eu tento até preparar o coração da pessoa, mas tem gente que não quer preparar o coração. Isso acontece. Eu já tive em umas situações que o pessoal chama de saia justa, né? De saia justa quanto a isso. Eu lembro em Niterói uma vez que uma pessoa chegou chorando para mim, e Deus falou: eu vou levar. E a pessoa já era bem idosazinha, uma vovozinha, serva de Deus. E Deus falou: eu vou levar. E como que eu falo isso para a pessoa que está desesperada? E eu conversei. Não, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer, mas Deus não. Ninguém vive mais de 120 hoje não. É bíblico, né? Ninguém vive mais de 120 hoje. É bíblico. E aí eu falei: irmão, você prefere ver a sua mãe então entrevada, cega, sem condição, sofrendo? Você vai ter tempo para cuidar dela? Ou daqui a algum tempo vai botar alguém para cuidar? Ou daqui a algum tempo vai botar um cuidador? Ou vai botar até ela no asilo, sofrendo lá, para ir visitar uma vez por mês, de 3 em 3 meses? Você vai ter força para fazer isso? Porque, calma, vamos orar para Deus fazer a vontade dEle.
Aí a pessoa ficou me olhando, tá bom, pastor, eu entendi, meu coração está tranquilo então, eu confio no meu Deus, e o que Deus fizer, está feito. Falei, Senhor, aí eu fiz a oração, Senhor, faz a tua vontade, mas se ela vai sair de lá, que ela saia em condição de viver a vida dela, o restante da vida dela, porque ela já está na velhice, já tinha chegado a velhice, o horário, né? E Deus queria levar, e Ele falou comigo, vou levar, e levou. Quando ela tranquilizou o coração, no dia seguinte, Deus levou a pessoa. E chegou a hora, irmão, vai chegar. Amém, Jesus? E é difícil lidar com isso, é difícil lidar com essa dor. Quem fica, né? É complicado, mas eu não aceito o povo de Deus, essa história do povo de Deus morrer novo, isso para mim é muito, não consigo encaixar isso no meu coração, sério, eu não consigo encaixar isso no meu coração. Eu falo com Deus sobre isso, eu não consigo, irmão. É que a gente está saindo debaixo da potente mão de Deus. A gente sai debaixo da potente mão de Deus, aí tem gente sofrendo coisas, você vê gente jovem aí tendo ataque do coração, morrendo, irmão. Jovem, 30, 40 anos, morrendo de infarto. Servo de Deus, está na igreja? Não, está errado. A Bíblia fala aqui, ó, isso aqui é forte: na velhice virás à sepultura. É só na velhice, como se recolhe o feixe de trigo a seu. Tem tempo para plantar o trigo e tem tempo para colher um feixe de trigo. Ele está falando, vai ser igual. A vida do meu povo vai ser igual. Eu estou plantando eles aqui na terra, eles vão viver aqui na terra, viver na velhice. Eu vou vir e vou recolher o meu povo, como se recolhe um feixe de trigo. É assim que eu vou colher o meu povo. É assim que eu quero colher o meu povo. Amém, Jesus? E não o povo sendo ceifado de acidente de carro, ceifado de bala perdida, ceifado de um assalto seguido de morte, ceifado porque de um ataque do coração, porque a pessoa não se cuida, não quer saber de cuidar do tempo do Espírito Santo, e novinho está dando um infarto. Está errado. Amém, Jesus? Se você for olhar aqui o tempo de Deus, Ele deixa muito claro: o meu povo vai para a sepultura na velhice dele. Agora, quando chegar na velhice e ver que está no tempo, você tem que descansar o coração. Não é fácil, mas tem que descansar. É um assunto difícil de tratar, é ou não é? De vez em quando eu falo com a minha esposa. Você tem que conversar com seu irmão não é crente, você é. Por quê? Porque meu sogro está com 82, minha sogra está com 81. Entendeu? Então, cada ano que passa agora é um ano que vocês têm que aproveitar perto deles. Tem que aproveitar, tem que ter paciência com eles. E tem que aproveitar. Eu perdi meu pai com 37, queria eu que o meu pai tivesse 80 e poucos anos hoje, para eu poder cuidar dele. Eu cuido do meu sogro. Não vou cuidar do meu, não iria cuidar do meu pai. Com todo carinho eu iria cuidar do meu pai. Amém, Jesus? Mas não tenho, já foi embora. E tem filhos que ficam aí meses sem ver o pai, porque já está enjoado, é velhinho agora, é chato, fica repetindo as coisas tantas vezes, fica um vovozinho chato, enjoado, que briga com tudo, briga se bota o prato sem pano por baixo, se bota o prato com pano por baixo, e briga por causa de qualquer coisa. Tudo bem, irmão, a pessoa já chegou na velhice, está no final da vida, deixa falar. Tem direito. Amém, Jesus? Quantos anos a senhora fez, dona Francisca? Dona Francisca fez 80 anos, irmãos. Ela fez dia 6. Dia 6. Vem, vai. A senhora está com quantos anos, irmã? 8, 7. Essa aí sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada, com 8, 7. O senhor está com quanto, seu Batista? Vai fazer 82, está aí, dirige lá para a região do lago, volta, vai dirigindo e volta, vai com a dona Amarli, sua esposa, para cima e para baixo o tempo todo. Glória a Deus, irmãos. Amém, Jesus? Diga amém? E a senhora, dona Cibele? 77, essa aí vai lá para senador Camará, bota o tênisinho dela e sapateia para tudo quanto é lado, irmão. 77 anos. E cuida do maridão que está precisando de cuidado lá, e é ela que mete a mão na massa. Irmãos, o que eu estou falando assim, eu sei que tem várias pessoas, eu não vou ficar perguntando a idade de todo mundo também não. Ainda tem nosso obreiro lá que já está fazendo assim, está com 87 também, senhor, né?
83, né? 83. É outro também que só você vai passar no condomínio dele lá, vai ver ele, ó. Só correndo com 83, irmão. Quer dizer, eu quero chegar assim. Mas assim, tem gente que não ceifadam mais cedo. A seu tempo, ele fala aqui, ó. A seu tempo. O trigo tem o tempo certo. Você planta, ele tem um tempo certo. Você vai semear, vai crescer, vai amadurecer, vai preparar. E tem um tempo certo para ser colhido. E ele está falando sobre trigo. Não, ele está falando sobre morte. Ele está falando sobre a nossa vida. Então, é por isso que eu não aceito. Eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa nova morrer. Nova, gente de Deus, novo ainda. Não pode, irmão. Tem que chegar nessa idade aí com essa condição. Se cuida, alimentação, caminhada, sei lá, faz o que tem que fazer, mas se cuida para chegar na idade que esse povo está chegando aí, ó, tudo sorridente, feliz da vida. Diga amém? E aí quando chegar a hora, vai chegar a hora. Aí vamos chorar, vamos sentir e depois vamos nos alegrar com a vida. Porque se eu perdi a minha mãe com 75, minha mãe foi com 76. Minha mãe foi com 76 em 2017. Agora 2017. Eu só lembro da vida, irmão. Eu não quero lembrar da morte. A morte morreu, acabou. Eu lembro dos tempos, sabe? Eu lembro da minha mãe. Hoje eu gosto de lembrar até das surras que eu levei dela. Quando ela estava viva eu não gostava, mas agora até as surras, eu sinto falta até das surras. Se ela quisesse voltar, se ela estivesse aqui e quisesse me bater novamente, eu deixaria. Só que ela não tinha mais força para me bater. Ela ficava com a sandalinha dela assim, aí jogava a sandália, minha sandália caía. Ela não tinha mais força para me bater. Mas até as suas agora eu lembro com alegria. Quantas suas eu levei, saía quicando por dentro da sala e ela metia lambada na nossa perna. Uma vez ela me pegou dentro do banheiro. Ela falou assim: vai tomar banho. Ela estava chateada comigo, que eu fui lá para dentro do Salgueiro jogar torneio de futebol e fiquei o dia todo lá dentro e tinha sido proibido de ir para o Salgueiro. Ela proibiu eu e meu irmão de ir para o Salgueiro. A gente já morava fora, né? Tinha saído de lá, tinha ido morar fora, nossa amizade toda era lá. Ela proibiu a gente de ir para lá, que estava muito perigoso, e a gente foi lá, ficou num torneio lá, e ela descobriu, não sei como que ela descobriu, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha celular, mas ela descobriu, irmão. Minha mãe era demais. E ela, quando a gente chegou, olha só, hein? Quando a gente chegou, ela estava na sala fazendo crochê, alguma coisa assim, e ela falou: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Vocês querem tomar um café? Não queremos não. Então vai tomar banho. Tá bom, a gente vai tomar banho. Mas toma logo os dois, que tem pouca água. Era nada, era armação, irmão. Minha mãe estava armando pra gente. Aí foi os dois tomar banho. Aí quando a gente entra no banheiro, a gente todo bobo, livrou da sua, né? Livrou, tá todo bobo tomando banho. Quando foi fechar a porta, a pezinho dela na porta. Aí eu falei: já era, perdi. Ela já entrou com o negocinho na mão, irmão. Senti na mão, virou a porta, trancou. Eu não falei para vocês irem. Eu não falei para vocês não irem mais para lá? Falou, mãe, mas tinha um torneio lá de futebol. Não quero saber. Pai, pula daqui, pula daí, dá em um, dá em outro. A minha irmã mais velha, que foi o nosso socorro, que começou a fingir que estava passando mal do outro lado. Para, mãe. E começou a fingir que estava passando mal. Aí ela falou assim: por causa da irmã de vocês, hein? Aí abriu, aí ela estava lá. Mas ela estava fingindo, minha mãe, para a gente parar de apanhar. Até isso agora eu lembro, sorrindo, com alegria, porque isso fez com que a gente se ajustasse. Não estou enaltecendo surra, bater, eu sou contra isso aí. Não eduquei meus filhos de pancada e de surra, não. Mas eu vou te falar, hoje quando eu lembro, poxa, coisa mais linda. Eu fico vendo a minha mãe batendo aí no banheiro, nosso banheiro era grande, e a gente pulando dentro do banheiro, levando lambada nas pernas. Amém, irmãos? Então a gente precisa aprender que no tempo certo o trigo vai ser colhido, que isso vai chegar a seu tempo. A seu tempo. Sempre vai ter o tempo de Deus alcançando o nosso tempo e operando. Não saia debaixo da potente mão de Deus. Não saia. Mantenha a sua humildade, mesmo que você esteja crescendo, como a gente viu lá
em Isaías 60, 22. Começou a crescer. Poxa, glória a Deus por isso. Mantenha-se o mesmo, mantenha humilde. Começou a ter sustento agora, igual o Salmo 145, 15, que a gente viu ali. Ele vai te sustentar a seu tempo. Tá bom, então no tempo eu vou começar a ser sustento vai chegar, e eu vou poder até abençoar outras pessoas. Agora chegou o final da vida. Acabou. Chegou. O que eu vou lembrar agora? Eu vou passar o meu luto, logicamente, a tristeza, né? Aquele período de luto, mas depois acabou. Tem gente que está já há 20 anos em luto. Não, o luto acabou. Agora é para lembrar de coisa boa, para lembrar de como vocês aproveitaram com aquela pessoa, o tempo que tiver aquela pessoa com você. Aquilo ali que tem que ser lembrado. Coisa boa, celebrar a vida, e não a morte da pessoa, mas celebrar a vida da pessoa. Hoje eu celebro a vida do meu pai, hoje eu celebro a vida da minha mãe, e não a morte. Amém, Jesus? Porque eu aprendi isso aqui. Não estou dizendo que é fácil, e nem estou desprezando a dor de ninguém, mas eu estou dizendo que tem que entender que o trigo é plantado e no seu tempo certo é colhido. E isso serve para a gente também. E é na velhice. Na velhice, eu não aceito. Eu quero chegar aos 80 igual essa turma aí, subindo escada, andando para lá e para cá. A dona falou assim: quando termina o culto, você vai ver ela lá atrás, lá com o celular na mão. Disse que vovozinho não sabe fazer. Nem eu sei chamar Uber, porque eu tenho carro, então não sei chamar Uber. E ela fica ali com o celular dela chamando. E aí, dona Francisca, tudo bem? Estou chamando Uber. Metida, irmão, metida. Estou chamando Uber. Irmão, 80 anos fez agora. É assim que tem que ser. Diga amém, Jesus. É assim que tem que ser. Mas não, a pessoa não celebra a vida, celebra a morte, não. A seu tempo. Eu vou falar sobre... Fechei aqui, tá? Não, porque eu sei, a senhora... a senhora é bênção demais. Eu tenho muito vovozinho abençoado aqui, que dá de 10-0 em alguns jovens aí. Glória a Deus. É bom para a mente, né? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui eu terminei a mensagem. Você entendeu então que a seu tempo ele faz prontamente? Entenderam isso? Não sai debaixo da potente mão de Deus. Não perca a humildade. Continue se humilhando diante de Deus. Lança toda a ansiedade quando aparecer, porque eu sei que é difícil às vezes. Você quer que uma coisa aconteça e não acontece no seu tempo, você começa a querer ficar nervoso. Você achou que ia acontecer naquele mês, não aconteceu. Achou que ia acontecer no mês seguinte, não aconteceu. Começa a bater o nervosismo. Tem que saber controlar isso. Lança a ansiedade no Senhor. Não sai debaixo da potente mão de Deus, senão você vai ficar na sua força, e isso já é a soberba chegando. Não é na nossa força, é na força de Deus. E a seu tempo Ele vai fazer prontamente. A seu tempo Ele vai colher o trigo. A seu tempo Ele vai sustentar e não vai faltar sustento. A seu tempo a coisa vai acontecer. Amém? Bom, deixa eu já comentar com vocês, antes de liberar o pessoal de casa. Semana que vem, quarta-feira, que dia é hoje? 12, com 7/19, né? Dia 19, eu vou pegar todas as fotos. Então você tem essa semana para colocar a foto aqui no memorial, tá? Eu vou pegar todas essas fotos. Quando você vier quarta-feira que vem, já não vai ter mais dessas fotos aqui. E essas fotos serão colocadas todas nessa arca. Todas serão colocadas aqui nessa arca, tá? E nós vamos fazer uma oração para que eles estejam sendo salvos, como a família do Noé foi salva. Isso vai ser quarta-feira que vem, somente quarta-feira que vem. Amém, pessoal? E na própria quarta-feira eu vou começar aqui o relógio do tempo de Deus. A gente vai fazer um propósito do relógio do tempo de Deus, para que o tempo de Deus venha e encaixe no seu tempo. O seu tempo encaixe no tempo de Deus. O Kairos e o Cronos vão se unir, para que Deus possa visitar a sua família no tempo dele. E a seu tempo aquele filho vai se converter. A seu tempo aquela filha vai ser batizada. A seu tempo aquela filha vai crescer espiritualmente. A seu tempo seu filho que casou vai ter sustento. A seu tempo tem várias passagens, várias promessas que Deus fala: no seu tempo eu vou fazer. Só que a gente coloca os pés pelas mãos às vezes, está perdendo a bênção. Então nós vamos fazer o propósito do relógio de Deus aqui,
Amém? Vai ser a quarta-feira do tempo de Deus no nosso tempo, na nossa vida. E aí você vai ver Deus alinhando o tempo dele com o nosso e salvando seu familiar, libertando seu familiar, curando e prosperando a sua casa, sustentando o seu lar e você, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Já toma posse disso, tá? Nós vamos fazer esse relógio do tempo de Deus aqui, e eu vou fazer um relógio de oração com os pastores e obreiros que quiserem entrar no relógio de oração, e nós vamos fazer um propósito para o tempo de Deus se unir ao seu tempo, e a seu tempo tudo vai mudar na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Começa quarta-feira que vem. Você vai receber esse relógio semana que vem, não falta não, quem vier já vai receber o seu relógio. Mas a gente vai fazer quarta-feira que vem a oração com essa família toda ali dentro. Quem não trouxe a foto, traga, para a gente colocar tudo lá dentro, no nome de Jesus, na arca da salvação. Tá bom? Então, bom, dito isso, vamos entrar em oração agora. O pessoal de casa estão convidados para participar desse novo propósito. Deus abençoe vocês.